Olá, meus queridos, Deus abençoe. Estamos aqui com uma novidade maravilhosa, né? Eu quero trazer aqui para vocês esta novidade. Tive uma inspiração aí por Deus de fazer cursos aqui, me utilizando de livros, já com toda uma sequência formativa, e esta novidade eu tenho certeza que vai ajudar a cada um de vocês que acompanham o meu trabalho. E hoje nós vamos ter a nossa primeira aula, gente, sobre o curso desse livro aqui, Os Dogmas da Fé, a Doutrina Católica, do professor Felipe Aquino. Olha só como foi uma boa ideia. Eu vou fazer cursos lendo livro e dando explicações, certo? Dando aqui os meus acréscimos, amém? E hoje nós vamos aqui para a página 21, começo deste livro, que é o que são os dogmas, certo? Então você que quer acompanhar esse curso, você que deseja, né, se aprofundar na fé católica, compra esse livro, vai acompanhando o nosso curso, vai ter uma playlist aqui no meu canal somente para esse curso. Nós vamos ler esse livro inteiro, certo? Eu já fiz isso uma vez na missão que sou fundador, com os membros do Ministério de Pregação, né, da equipe de pregação, e eu quero fazer isso aqui pelo meu canal no YouTube. Então nós vamos estudar esse livro completo, tá certo? Meus irmãos, há uma frase do professor Felipe Aquino bem no início, bem na capa desse livro, que diz assim: se sair dos trilhos, o trem se desgoverna. É verdade. Se você sai dos trilhos, o trem se desgoverna. Isso na nossa espiritualidade. Se você sai da sã doutrina, se você sai da verdadeira igreja, você se desgoverna, tá certo? Então vamos entregar aqui a Santíssima Virgem Maria, certo? O nosso curso, né? O início desse curso. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Nossa Senhora passe à frente, interceda para que o Espírito Santo venha sobre nós. Assim seja. Amém. Queridos, nós vamos hoje falar sobre o que são os dogmas, né? Essa primeira aula desse curso vai ser sobre esse tema. E digo com toda clareza para vocês, com toda certeza, que se você entender esta primeira parte do curso, todo o curso inteiro vai ser aí muito fácil de aceitação do seu coração, né? Vai ser muito fácil você aceitar todo o conteúdo que nós iremos passar aqui. O entendimento inicial, que eu sempre digo para as pessoas, que é muito importante as pessoas entender, é os três pilares da fé católica: a tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Se você entende isso no começo das formações, se você já recebe esse entendimento de alicerce, você não fica mais com aqueles pensamentos protestantes. Onde é que está escrito isso ao pé da letra na Bíblia, certo? Até porque a Bíblia, ela nunca diz que tudo está escrito ao pé da letra nela, né? Pelo contrário, diz que muitas outras coisas foram escritas e que nem todos os livros do mundo inteiro poderiam conter, né? Então, nós vamos entender agora a questão dos dogmas, e isso vai te ajudar demais. Olha só, vamos iniciar. O que são os dogmas? Veja, eu vou lendo o livro e vou dando explicações. Você também acompanha aí, se você já tem esse livro. Se você não tem, procure comprá-lo aí na internet ou em alguma livraria católica, Paulos e etc. Vamos lá. Responde o Catecismo da Igreja. Olha só a resposta do Catecismo falando sobre o que são os dogmas. O magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé,
propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm uma conexão necessária. Eu vou lendo, dando pausas e dando explicações. Queridos, primeira coisa que você precisa entender aqui desse curso, certo? É que é o magistério da igreja que empenha plenamente, veja, que é plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Então veja que esta autoridade, ela foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós católicos temos aqui uma grande segurança na igreja, porque sabemos que quem deu a autoridade foi Jesus Cristo. A gente vai lembrar, e aqui até vai mencionar mais na frente, Mateus 16, do versículo 13 seguintes. Os protestantes, eles vão lá e dão outra interpretação, né? Eles lêem um texto e lançam interpretação. Algo que eu venho já mencionando para vocês, que é um grande problema isso no protestantismo, né? Essa questão de definição. Eles dizem que segue a Bíblia à risca ao pé da letra, mas isso é mentira. Por quê? Porque eles pegam um versículo e lançam em cima desse versículo uma interpretação. Esse acréscimo de palavras, que é a interpretação deles, não estão ali escrito ao pé da letra. Então o protestante ele não segue a Bíblia ao pé da letra. Até porque se ele seguisse, ele ia ter a igreja como coluna e sustentáculo da verdade. Igreja esta que não pode ser uma protestante, porque o protestantismo nasceu com 16 séculos de atraso. Eu venho falando muito isso aqui para vocês. Então veja que o magistério da igreja, magistério é aquele que tem o poder de ensinar, empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, dar-te a chave do reino dos céus, tudo que ligar na terra será ligado no céu, tudo que desligar será desligado. Daí os protestantes eles inventam toda uma interpretação diferente, porque se eles concordam nesse texto com esse texto principalmente, se eles concordam com esse texto, a mesma interpretação que a Igreja Católica tem, eles teriam que ser católicos. Então eles mudam de forma desonesta. Ali Jesus, claramente, gente, é muito fácil de perceber isso, claramente que toda a fala de Jesus é direcionada a Pedro. Como é que é possível alguém crer, né? Que ele diz assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Dar-te-ei, aí volta para Pedro, como assim, né? Então, nós precisamos aqui identificar isso, que o protestantismo ele tenta mudar esse texto, esta interpretação, porque se eles concordam nisso aí, pronto, o resto ele tinha que concordar com tudo. Então eles mudam já aí para não precisar concordar aí com os dogmas da fé católica. Então é plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas. Então veja que isso vem de Jesus Cristo. Foi Jesus que assim quis. Tanto é que ele diz que as portas do inferno jamais iriam prevalecer contra a igreja. Loucura do meio protestante dizer que a igreja se corrompeu do século IV para cá. Mentira. Agora, o que eles não conseguem aceitar é que os papas da igreja possuem esta autoridade. Eles têm esta autoridade. Plenamente a autoridade que recebeu de Cristo, quando define dogmas, né? Isto é, quando se utilizando uma forma, utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que com estas têm uma conexão necessária. Então é algo irrevogável. Por que é algo irrevogável? Porque Jesus disse, o que ligar na terra será ligado no céu. Então não é para a gente ficar ali questionando, duvidando, sendo rebeldes, enquanto que o Senhor disse, o que for ligado na terra vai ser ligado no céu e o que for desligado vai ser desligado, e acabou. Então se alguém é excomungado ou está excomungado, nós temos que acolher o que a igreja diz, porque ela tem esta autoridade em seu magistério, concedido por Jesus.
É por isso que eu digo, católicos, tomem cuidado com essa mentalidade de achar que tudo tem que estar escrito ao pé da letra. Tem católico que diz assim, Daniel, onde é que isso está escrito na Bíblia? Daí eu vou ter que explicar. Ora, mas está escrito na Bíblia que a igreja tem autoridade de fazer isto. Então o que é que acontece? Essa mentalidade que tem que estar tudo escrito ao pé da letra é uma mentalidade protestante, que não funciona nem mesmo dentro do protestantismo. Porque, por exemplo, onde é que está escrito ao pé da letra a lista dos livros canônicos? Não tem. Então, dando sequência aqui, essa parte do livro mencionou o Catecismo da Igreja Católica, número 88. Agora nós vamos aqui para o número 89 do Catecismo, que diz assim: há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé que iluminam e tornam seguro. Gente, há esta segurança para o católico. Nós não precisamos ficar escutando os pastores protestantes e demais e tantas seitas que existem, porque não são eles que são coluna e sustentáculo da verdade, e sim a igreja. O grande exemplo, veja que esse texto de Mateus 16, do 13 ao 18, ele vai deixar uma coisa muito rica aqui, que eu vivo falando isso no canal, que foi o quê? Jesus disse, o que é que o povo diz que eu sou? Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista, outros dizem que é fulano, beltrano, cicrano. E aí ele diz, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Perguntando ao magistério. Veja que aqui há uma separação, o povo e o magistério. Hoje, a gente pega isso e mostra, ó, o povo aqui, os protestantes, espíritas, umbandistas, esses movimentos aí cheios de ideologias e etc. Esse é o povo. A gente olha para o magistério, que vai nos trazer a real resposta, que vai nos trazer a revelação do Senhor, que vai nos trazer a segurança. Então isso já ficou claro. Veja, então os dogmas são luzes no caminho da fé que iluminam e tornam seguro. Veja, nós estamos em segurança, sendo iluminados pelos dogmas da fé. E esses dogmas, gente, não são invenção de homens, assim como não foi invenção de Pedro dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Que aí Jesus diz, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então os dogmas é esta comunicação de Deus, não é da carne, né? Você vê aí os protestantes vivendo de forma carnal a leitura bíblica, porque eles não estão em conformidade com a igreja que Jesus fundou, eles não estão em conformidade com aquela que é a coluna e sustentáculo da verdade. Veja, aí olha só como é importante termos esse conhecimento dos dogmas, porque eles nos iluminam, né? Eles nos iluminam e nos tornam pessoas dentro de uma segurança, dentro de uma certeza. Aí continua, na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Só é possível acolher a luz dos dogmas da fé se a nossa vida for reta, ou seja, se tivermos retidão. Protestantismo não tem retidão, gente. Não tem. Não é uma verdadeira inteligência. Entendeu? Por isso que eles não se abrem para os dogmas. Porque eles inventam seus próprios dogmas. Você vê aí a grande confusão que há dentro do protestantismo. Uns dizem que trabalhar dia de sábado é pecado, outros dizem que não, e por aí vai. Então eles fogem dos dogmas católicos e se lançam em suas interpretações pessoais e acabam gerando cada vez mais confusão dentro do próprio protestantismo. Então o que é que acontece? Veja que há uma condição. Para acolher os dogmas, você tem que ter uma vida reta. Ó. Se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé. Quando você começa a explicar sobre os dogmas para os protestantes, eles rejeitam os dogmas porque eles são orgulhosos, né? Ah, Daniel, você está generalizando. Cara, quando aparece um protestante que não é orgulhoso, rapidamente ele se torna católico.
ele sai do protestantismo, porque o protestantismo, dentro do seu surgimento, já foi orgulhoso, cheio de mentiras e de distorções. Então o catecismo deixa claro que para que a pessoa seja aberta a acolher os dogmas, ela precisa ter uma vida de retidão, ela precisa ter uma intimidade com Deus, porque senão não acolhe. A linguagem espiritual não penetra em um coração fechado e cego pela carne. Então a visão bíblica dos protestantes é uma visão carnal, porque se fosse espiritual de fato, se fosse algo do Espírito Santo, eles não tinham tantas e tantas seitas, cada uma pregando uma coisa diferente. Eles tinham uma única igreja, eles entendiam que esta igreja que é mencionada na Sagrada Escritura, né, é a Igreja Católica Apostólica Romana, porque naquela época não existia outra igreja. A igreja primitiva recebeu o nome de Igreja Católica, recebe o nome de apostólica porque tem sucessão apostólica, e romana porque a sede, nós sabemos que passou a estar em Roma. É por isso. Então vamos lá. Catecismo agora número 93, o livro menciona aqui, o povo de Deus sob a direção do Sagrado Magistério. Veja que há uma necessidade de direção. Você pega, por exemplo, lá em Atos, né, quando o servo da rainha da Etiópia, né, o eunuco, foi ler a palavra de Deus, foi ler Isaías, e Filipe chega para ele e pergunta: o que é que você está lendo aí? Ele diz: como é que eu vou saber se não tem quem me explique? Né? Veja que precisa de uma orientação. Esta orientação tem que vir do magistério, não é dos pastores protestantes, não é dessas seitas. Então o que o magistério nos ensina, nós precisamos acolher. Então, ó, o povo de Deus, sob a direção do Sagrado Magistério, adere indefectivelmente à fé, uma vez para sempre transmitida aos santos, e com reto juízo penetra-a mais profundamente e na sua vida a coloca mais perfeitamente em obra. Então, quando nós passamos a conhecer mais os dogmas, nós vivemos a nossa espiritualidade com mais intensidade, porque somos iluminados pelos dogmas e entramos dentro da verdadeira segurança, da verdadeira revelação do Senhor. E isso só é possível dentro daquela que é coluna e sustentáculo da verdade, que é a igreja. O livro continua então dizendo assim: a palavra dogma quer dizer verdade. É uma verdade revelada por Deus, não inventada pela igreja. Tem gente que diz que isso foi invenção da igreja. Não. Veja que há esta desonestidade de posicionamento aqui dos protestantes. Diz que a igreja que inventou isso. Gente, pelo amor de Deus, nós sabemos que a Sagrada Escritura ela não erra. Então 1 Timóteo 3,15, quando diz que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, está dizendo que tudo que a igreja nos ensinar vai ser dentro da verdade, vai ser a verdade. Que a verdade é Cristo, né? A verdade é o conjunto da doutrina cristã, a verdadeira doutrina que é ensinada pela igreja. Então o que a igreja nos diz, nós temos que obedecer. Porque tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Por quê? 1 Timóteo 3,15, coluna e sustentáculo da verdade. É a igreja que é a casa de Deus vivo. Então eu não preciso, como católico, ficar: ah, mas isso aqui, onde é que está escrito isso na Bíblia? Onde é que está? Querendo que tudo esteja ao pé da letra ali, mas se nem a mentalidade protestante funciona assim. Eles dizem que funciona, mas não. Porque eles lançam interpretação em cima de textos do Apocalipse, do livro de Daniel e por aí vai. E essas interpretações, eles lançam palavras em suas explicações que não estão escritas ali ao pé da letra. E dizem que seguem a Bíblia ao pé da letra. Eles não seguem, é mentira. Então a palavra dogma, gente, ela quer dizer verdade. É uma verdade revelada por Deus, não inventada pela igreja. E proposta por ela a nossa fé. Isso é feito por uma definição solene da igreja, magistério extraordinário, feito por um papa, ou pelo ensinamento de seu magistério ordinário. Veja, feito por um papa. Este feito por um papa, gente, não quer dizer que foi o papa que inventou, mas
o Senhor, se utilizando do magistério, nos ensina a verdade. Então, que isso fique bem claro. O livro continua: a igreja, coluna e sustentáculo da verdade, 1 Timóteo 3,15, veja, menciona logo isso, porque é necessário mencionar. Recebeu dos apóstolos o solene mandamento de Cristo, de pregar a verdade da salvação. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2,4. Sem a verdade não há salvação. É por isso que nós dizemos a frase extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação. Por quê? Porque a igreja que é a coluna e sustentáculo da verdade. A igreja é o corpo místico de Cristo, como diz em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, Romanos 12, 5, Colossenses 1, 18. Então, quando você sai da igreja, você automaticamente sai da verdade, porque a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade e Cristo é o cabeça da igreja. Então, se você se desliga, o que é que acontece com um dedo que é arrancado do corpo? Ele apodrece. Então, entendam isso. Não é que a igreja é muito opressora, a igreja é preconceituosa com as pessoas que estão fora dela. Não, gente, é porque é um fato. Se você arranca um dedo de um corpo, ele apodrece. Só há salvação fora da igreja quando há ignorância invencível, né? Então, quando a pessoa não tem como conhecer a verdade, né? A ignorância invencível é isso. Por exemplo, os índios, né? Tantos índios que morreram em suas ignorâncias invencíveis. Então, aí há salvação. Agora, esse povo protestante que fala mal da igreja, que apedreja a igreja, querem detonar a igreja, eles fazem de forma... Está passando um caminhão aqui, eu peço perdão, tá? Eles fazem isso de forma desonesta, e esta desonestidade é uma desonestidade opcional. Eles querem ser desonestos, que eles poderiam ir estudar a doutrina da igreja para saber o que de fato é a igreja. Foi isso que eu fiz quando eu era protestante. Eu fui estudar a igreja para saber que de fato era a igreja católica e acabei conhecendo a verdade e larguei o protestantismo. O livro continua: para a igreja católica, um dogma é uma verdade absoluta, definitiva, imutável, infalível, inquestionável. Tá vendo aqui, católicos? Inquestionável. Nenhum dogma pode ser revogado ou negado, nem mesmo pelo Papa ou por um concílio. E isto nunca aconteceu na história da igreja. Assim, os dogmas são a base de toda a doutrina católica e que todo católico é obrigado a acreditar. No entanto, não é preciso que uma verdade de fé seja proclamada solenemente por uma bula pontifícia ou outro documento papal e de forma ex-cátedra para ser um dogma. Muitas verdades dogmáticas não foram definidas desta forma. Todo o nosso credo é constituído de 12 artigos dogmáticos. Então veja, gente, nós precisamos aqui entender o valor do pronunciamento em ex-cátedra. Alguns protestantes tentam dizer que a igreja é contraditória, mas eles não entendem isso, né? Tem muitos ensinamentos em que no decorrer do tempo ocorreu um desenvolvimento e existem os posicionamentos em ex-cátedra, que é de forma infalível, inquestionável, irrevogável, que nenhum papa pode mudar diante de toda a história cristã. Uma proclamação solene do Papa acontece quando há necessidade de colocar um ponto final nas discussões dos teólogos sobre um tema fundamental da fé que exige a adesão de todos os católicos. Então veja como isso aqui é rico, né? A igreja ela tem essa autoridade de colocar um ponto final nas discussões. Está lá dois teólogos discutindo. Imagina ser dois teólogos protestantes. Esse tem uma interpretação X, esse tem uma interpretação Y. Quem é que vai dar um ponto final e dizer, ó, o ponto final é isso aqui, puf, acabou? Não tem. Por isso que o protestantismo não tem unidade. Porque ele não tem um magistério para dar um ponto final e todo mundo calar e obedecer. Eles não têm isso, certo? Já na Igreja Católica nós temos o magistério, que é um magistério que vai nos trazer a verdadeira interpretação. Porque pode acontecer de eu pegar um texto bíblico, você outro, você interpreta de um jeito e eu de outro. Quando é que isso vai ter fim? Nunca. Fica um um discutindo com o outro.
Na Igreja Católica não é assim. A igreja vai lá, o magistério diz, ó, cala a boca todos os dois, porque o que é para acreditar é isso daqui, ponto final. E nós vamos ter que obedecer, porque a igreja que é coluna, o sustentáculo da verdade, que é o magistério, que tudo que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar vai ser desligado. Acabou. Por que o protestantismo nunca vai ter unidade? Porque não tem um magistério. Porque eles fugiram da verdade. Entenderam? Então fica essa discussão de interpretações. Esse tem a interpretação dele e esse tem a dele. Então quem vai definir o fim dessa briga? Não tem. No protestantismo não tem. Já na igreja, quem define é o magistério e todo mundo obedece e ponto final. Certo? Gente, essa foi a nossa primeira aula. Na próxima aula nós daremos continuidade aqui falando sobre os dogmas, né? Tem muita coisa aqui ainda para aprender e eu tenho certeza que você vai amar esse curso. Então, aprendendo essa parte, né, aqui já no início, vai ser muito importante para termos aí todo um desenvolvimento de entendimento da doutrina cristã e vamos parar com essas preocupações, essas confusões que os protestantes causam muitas vezes na mente até mesmo de católicos. Amém? Então, você que ainda não tem este livro, busque comprá-lo para que você possa estudar conosco a doutrina da Santa Igreja. Seja bem-vindo ao curso Os Dogmas da Fé. Deus abençoe, compartilhe, convide seus amigos e vamos juntos estudar. Se inscreva no canal, faz a divulgação e se liga agora na divulgação desse conteúdo que vai aparecer aí na tela do seu vídeo. Se liga aí. Deus abençoe. Olá, meus queridos seguidores aí, né, no YouTube, no Instagram, galera que segue aí o meu trabalho de evangelização. Eu vou apresentar aqui para vocês o e-book que eu escrevi, o Verdade Inabalável, né, que é Respondendo aos Ataques Protestantes. Eu vou mostrar aqui para vocês o conteúdo que tem no volume 1, olha só o conteúdo. Você pode pausar a tela aí, né, pausar o vídeo e dar uma olhada no que tem nesse e-book aqui, o volume 1, certo? Pronto, agora focou, certo? Você pode parar e dar uma olhadinha, tá bom? Esse é o volume 1, certo? Vou pegar aqui o 2, deixa eu mostrar aqui para vocês o conteúdo do volume 2. Olha só, você pode parar o vídeo e dar uma olhadinha, certo? A gente tá com um combo, gente, de R$30. Esses dois e-books. Tem mais um de 50 perguntas com 50 respostas que dei. Lembrando que isso tudo é enviado apenas por internet, não é o livro físico. Você imprime e você lê depois que você imprimir. Mas você pode ler também no celular, se você preferir, certo? Então nós temos aqui, esse aqui é o volume 2, certo? E ainda tem o terceiro que eu escrevi, que é 50 perguntas que me fizeram, eu dando 50 respostas. E acompanha várias aulas de cursos que eu tenho. Já tem um curso de apologética, defendendo a fé. E tem outro curso que a gente iniciou já está na segunda fase. Então você vai levar os 3 e-books e mais esses 2 cursos em vídeo para você que quer estudar a fé católica, tá bom? Então entre em contato com o número que está aparecendo aí na tela do seu celular, certo? E fala para mim: Daniel, eu quero comprar o combo. Faça esse estudo para defender a fé católica e também você ajuda a nossa missão. R$30 tudo, os 3 e-books e os 2 cursos, tá bom? Obrigado a todos, compartilha. Eu peço a vocês, uma das formas de ajudar a nossa missão é você compartilhar, tá bom? Que aí você ajuda a divulgar mais, entendeu? E aí você ajuda a minha missão, tá bom? Então envia para todos os grupos católicos que você conhece. É até uma caridade, porque essas pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. E muita gente está sendo enganada aí pelas seitas, porque não faz esse estudo, tá bom? Estudos como esses, né? Porque tem muitos aí, graças a Deus. Então entre em contato.
R$ 30 apenas, você ainda ajuda a nossa missão. Obrigado, um abraço, até já.